Gente, então, colocando, né, o chamado de filho, nós precisamos entender assim: Deus atua através dos pais, não é perfeito, nunca é perfeito, e a gente sabe que tem pais que abusam das crianças e tal, já são casos extremos, né? A Bíblia não trabalha com casos extremos, a Bíblia trabalha com uma realidade geral. E numa realidade geral, os pais são o instrumento pelo qual Deus vai ensinar os filhos daqueles pais a viverem. Nós já discutimos aqui em outros momentos, né, quando a gente falou sobre o aborto e a santidade da vida humana, nós falamos como filhos são de Deus. Nós somos, como tudo na nossa vida, né, nós somos mordomos, capatazes, que são encarregados de cuidar daquelas crianças, né, e depois jovens e depois adultos, né, filho é para sempre, certo? Então isso a gente precisa sempre ter em mente. E é tão bacana isso, né, gente, quando a gente para pensar, né, que Deus faz esse vínculo, certo? Que aquela pessoa está vinculada aos que vieram antes dela e que está vinculada aos que vieram antes ainda. O Newton aqui citou no panorama histórico do Antigo Testamento como a Bíblia ela usa esse conceito de filho para os avós, né? É filho também, porque é uma linhagem, certo? Também é filho. Lá quando você vai ver a história de Ruth, você vai ver que houve alegria, porque Noemi teve um filho. Noemi não teve filho nenhum. Era, na verdade, um neto, né? Mas a Bíblia usa filho por quê? Porque, né, é uma extensão, certo? Isso é tão maravilhoso, uma coisa tão bonita que Deus criou e que a gente precisa saber valorizar. Vamos falar um pouco dos solteiros. Gente, uma ressalva aqui muito importante, que eu acho que é uma correção que a gente precisa fazer, é o problema do pêndulo. Nós não somos chamados a fazer pêndulo. Apesar de ser a nossa natureza como seres humanos, de sempre reagir, a gente reage. A gente não pensa e age, a gente reage emocionalmente às coisas, né? Então, há sempre um fenômeno de pêndulo. Por causa daquela ênfase gigantesca da Idade Média em celibato, e que sexo é pecado, e que o casamento é uma vida de segunda classe, e não sei o que e tal, então houve uma reação pendular muito forte, em que se superenfatizou a importância do casamento, e aí uma pessoa solteira passa a ser vista como um desvio, nas igrejas protestantes, tá? Passa a ser vista como um desvio da norma que é o casamento. Não é o que a Bíblia diz, não é o que 1 Coríntios 7 diz, não é assim que funciona. O apóstolo é muito claro, ele fala, um tem o dom de um jeito, outro tem o dom de outro. Certo? Ele é muito claro quanto a isso. O texto de 1 Coríntios 7 é muito claro, não tem o que discutir, e esse tipo de distorção é uma distorção, e que precisa ser corrigida. O professor Douglas Schurman fala, ele fala de como no seminário ele tinha 2 colegas que eram solteiros, e os professores aconselhavam eles a arrumarem rapidamente esposas, se é que eles queriam ter alguma chance em alguma igreja, de se tornarem pastores ali. Né? Isso é a distorção protestante nessa área do casamento. Né? É interessante que as 2 pessoas mais influentes na sua vida, e na minha também, e não é Calvino, alguma coisa assim, né? Na verdade, eu estou falando de Jesus Cristo e de Paulo, os 2 eram solteiros. Tá? As 2 pessoas mais importantes, mais influentes no seu pensamento. Né? Então, é muito interessante essa distorção. É uma distorção, ponto final, certo? Vamos tomar cuidado com isso. A Bíblia não faz essa hipervalorização, ela diz que há dom para um e dom para outro. Deus é que faz a escolha. Deus é que determina. Não somos nós que dizemos, isso é bom, isso é ruim. Não. Deus é que sabe. Entretanto, feita essa ressalva, gostaria de fazer uma outra ressalva, que é o motivo por que Paulo valorizou lá em 1 Coríntios 7 o estado de solteiro. E eu acho que é ilustrativo para a gente pensar de uma maneira mais ampla a questão do chamado. Porque Paulo lá, vamos abrir ali, em 1 Coríntios 7, versículo 32, acho que é o 32.
32. Na segunda parte do versículo. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Essa é a ideia. Quando a gente vai e fala que a gente está dividido para trabalhar na igreja, por exemplo, é verdade porque a Bíblia diz, não é porque você está de má vontade ou alguma coisa assim, certo? Às vezes, já deve ter acontecido com você, de você ter que se recusar a assumir alguma coisa no contexto da igreja, e foi certo você se recusar, né? Tem pessoas que não aprendem a dizer não, a gente precisa aprender a dizer não. Você precisa ser sábio. Igreja, como a maioria das instituições, é um lugar em que as pessoas correm o risco de ser manipuladas. E elas precisam tomar cuidado, né? Líderes inescrupulosos vêm manipulando pessoas aqui. Vocês veem aí na TV e coisa. As igrejas são um bom lugar para manipulação de pessoas. Não esqueçam que cada um de nós vai comparecer diante do Senhor Jesus no último dia, no trono do julgamento. Nós vamos comparecer totalmente sozinhos. Não vai papai e mamãe, não vai o marido, a esposa, não vai ninguém, vai você. Você responde pelas suas decisões. Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Pense, reflita, use a sua mente. Se você não pensar, alguém vai pensar por você. Por isso que eu convidei vocês aqui a pensarem junto comigo. Por isso que eu estou aqui incentivando a reflexão, né? Porque senão alguém vem e impõe um pensamento para vocês. E vocês compram, e porque vocês não pensam, vocês vão comprar baseado no carisma do sujeito ou alguma coisa assim, secundária, que não é um bom parâmetro, né? Então tome muito cuidado com isso. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, na verdade, voltando, né? 1 Coríntios 7 ali. Quem se casou está dividido, ele tem que cuidar da família. Lembra lá das esferas, lembra de você, né? Ter que fazer escolhas. O apóstolo que está dizendo, não sou eu, que o indivíduo está dividido. E é para ele estar dividido mesmo. Por quê? Porque não é para ele deixar a igreja de lado. É para ele dar a contribuição dele na igreja também, mas ele não pode dar uma contribuição integral, certo? O interessante é que o solteiro tem essa condição. Na maioria das vezes. Pelo menos o lado família, ele não tem. Ele pode ter outras coisas, pode ter o trabalho dele e tal. Mas isso o casado também tem. Então ele está super dividido, né? O outro não está tão dividido. E lembrem-se sempre, o chamado ele é presente. De repente você foi solteiro até os 40 anos, aos 40 você se casou. Ótimo, glória a Deus, né? Mas enquanto isso, quanto que você pode se dedicar à igreja, por exemplo, ao reino de Deus, que é o que Paulo está falando ali, né? Ao avanço do reino por meio do Evangelho. Isso é muito importante. Então, os solteiros eles têm que parar para pensar nisso. E nós, de uma maneira geral, na igreja, temos que valorizar os solteiros. Eu acho que é um grande erro esse pêndulo que foi feito aí. Queimou o cartucho. Você tinha nas mãos uma força de trabalho tremenda e você pegou os sujeitos que estavam divididos, que vão fazer mal feito, e deixou eles de lado. Não investiu naquelas pessoas que poderiam ter dedicado tempo, né? Tudo isso aí, não sou eu que estou falando, está escrito ali. 1 Coríntios 7. Né? Não me mande e-mail. Bom, mas como eu vinha dizendo, os solteiros podem e devem, se tiverem afinidade, habilidade e oportunidade, constituir família se assim o Senhor indicar. Certo? O Senhor vai mostrar se eles devem constituir família ou não. E o cristão sempre vê o casamento e a paternidade como chamados. Sempre. É uma honra diante de Deus ter sido colocado como marido dessa esposa, pai desses filhos. Ou esposa desse marido, mãe desses filhos. É uma honra. É um privilégio. É uma grande missão que Deus concede. Falando de casamento. Nenhum relacionamento expõe tanto uma pessoa como o casamento. O casamento tem um grande potencial de machucar as pessoas, porque você vai ter que abrir a sua vida e você vai se vincular a uma pessoa para o resto da sua vida ou da vida dela. E
para qualquer circunstância, para qualquer situação. E é claro, gente, que quando alguém procura uma pessoa com quem ele vai se vincular para toda a vida, ele precisa ver isso no contexto do chamado. Ele tem que ver aquilo como uma coisa que vai ser boa para ele, que vai ser boa para outra pessoa e que vai ser boa para a sociedade como um todo, para a família mais ampla dele, para a igreja, para a sociedade de uma maneira bem ampla. Por isso que coisas como o casamento com ímpio é uma coisa que não faz sentido nenhum, é irracional, né? Muitos dos mandamentos, gente, eles são simplesmente uma aplicação de racionalidade. A partir de verdades mais fundamentais, você percebe que há uma lógica clara naquilo que o Senhor vai dizendo. Você vai se amarrar com uma pessoa para sempre. Aquilo tem que ser bom para os dois. Aquela pessoa tem que fazer você ser um cristão melhor do que você era. E você tem que fazer com que ela seja uma cristã, né? No caso da esposa, uma cristã melhor do que ela era. Os antigos puritanos, eles sempre ensinavam os seus filhos, porque assim, gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente. A igreja, quando ela esteve forte, ela ensinava as pessoas a viver. E essa vida é uma vida integral, na presença de Deus, chamados por Deus. Então, havia essa coisa assim, dos mais velhos ensinarem os mais jovens a viver. O clima era muito bom para isso, por quê? Porque os mais velhos eram sim mais sábios, não eram velhos tolos, né? Como é muito comum hoje em dia. E os mais jovens eram receptivos, porque eles entendiam que Deus falava através dos mais sábios, dos que tinham caminhado mais tempo com o Senhor e que tinham pela sua vida mostrado que tinham exercido sabedoria e aprenderam com os erros e acertos da caminhada. Como é bom quando as coisas são assim. Esse é um quadro ideal. É assim que as famílias deveriam ser, né? Nós vivemos hoje na sociedade uma crise de autoridade. Essa crise de autoridade vem da onde? Vem da falência da autoridade na família. A família é a base de tudo. Mas os antigos puritanos, eles sempre falavam para os jovens e diziam assim, pense no seu coração, não nessa moça que você quer casar, não pense nela agora. Pense nela com 80 anos. E você com 80 anos. Porque assim, né, gente, a Bíblia não fala em namoro, essas coisas assim. A Bíblia fala em casamento. Certo? A Bíblia, não existe namorar por namorar. Sempre o alvo é casar-se. Sempre. Pode até não dar certo. Mas a ideia é que dê certo. Né? Essa é a ideia sempre. E é interessante por causa dessa participação que havia dos mais velhos, né? É interessante que isso também é uma coisa que se perdeu muito, né? Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração também dentro da doutrina do chamado é que casamento nunca é assunto privado. Por mais que os jovens que se apaixonam achem que seja. Não é. Afeta demais todas as pessoas. Afeta demais todos os envolvidos. Afeta toda a família. Os pais sempre têm que ser ouvidos, os amigos mais próximos, pastores na igreja, precisam ser ouvidos sempre nesse processo. Né? Lembram lá do chamado, né? Afinidade, habilidade e oportunidade. Nunca pode ser uma coisa meramente subjetiva, eu sou tão apaixonado pela pessoa e tal, né? Não. Vocês já viram como a Bíblia trata? A Bíblia trata assim, as moças, elas são protegidas. Guardadas. Sempre tem um homem que cuida das mulheres. Sempre. Na Bíblia. Né? Hoje não é mais realidade isso, estou falando da Bíblia. Sempre. Até aí em 1 Coríntios 7. No Novo Testamento não é diferente do Velho Testamento. Certo? Então o que acontece? O rapaz, ele tem que conquistar não só a moça, ele tem que conquistar o pai da moça. Né? E aí o que isso acontece? Quem é que está trabalhando muito isso hoje em dia com os jovens? É o Mark Driscoll, por exemplo. Você ouve as pregações dele, é engraçadíssimo, porque ele fala para aquela rapaziada ali que não sabe nem, né, que está perdida no mundo aí, e aí ele vai lá e dá uma bronca neles e fala para eles cortarem o cabelo, vestirem uma calça, criar vergonha na cara, procurar um emprego,
para daí eles poderem buscar o casamento. Porque senão meninos se casam. E quando meninos se casam, daí acontece isso que tem acontecido por aí, né? Divórcios aos montes no meio cristão. Casamentos aí que duram 2 meses. Que é isso? Alguma coisa está muito errada. Por quê? Porque crianças se casaram. Casar não é coisa para criança, né? Mas é que os pais já falharam em formar adultos, né? Deus não quer que a gente permaneça criança. Deus quer que a gente cresça, se desenvolva, né? Sempre. Então, é muito importante quando um pai se coloca contra um casamento, é muito importante saber o porquê. A Bíblia coloca isso. O pai tem esse chamado, ele é um defensor, né? Até mesmo a cerimônia de casamento, aquela consagrada, né, que virou hoje muito mais um show, mas que tinha significado no passado, cada coisa tinha o seu significado, havia essa ideia de que o pai tem que entregar a noiva para o noivo. É papel dele. Certo? Se ele não entregar, alguma coisa está errada. Porque ele tem que confiar naquele jovem para quem ele está entregando a princesa dele. Isso aí, gente, é uma coisa que não pode se perder. É uma coisa que tem que permanecer. No meio cristão é uma coisa que nós temos que manter a todo custo. Certo? E por mais que assombre aí alguém, né? Eu quero animar aí os que tem que enfrentar aí os pais. Lembre-se que eu enfrentei o Newton. Não é fácil aquele bigode, aquela coisa, aquela cara, né? Então há esperança para você, certo? Tá certo. É muito bom, né? A gente poder rir um pouquinho. E não fui só eu, né? Cadê o Emerson aí? Cadê? Está dizendo que foi mais difícil com ele do que comigo, né? Então tá bom. Gente, vamos andar um pouquinho, senão a gente não termina hoje. Vamos falar um pouquinho do marido em si. Gente, olha, o chamado do marido dentro do casamento é o mesmo dele para todas as áreas em que ele atua, certo? Muito ruim o fato de ter se perdido a verdadeira masculinidade no mundo moderno, né? Masculinidade hoje é ser um idiota que gosta de carros e de luta e de não sei o quê, né? Então, quanto mais imbecil você é, mais masculino você é. Isso aí é o mundo, tá, gente? Nós aprendemos masculinidade na Bíblia, certo? E ali a gente aprende que o homem foi criado fora do jardim e foi trazido pelo Senhor, colocado no jardim para o cultivar e guardar. Sempre é essa a missão do homem. O homem constrói, cultiva, né? E protege e guarda. Sempre, em qualquer esfera. Todas as esferas. Não é diferente com a esposa dele. Ele trabalha na vida dela, ele cultiva. Vocês lembram como Paulo abordou isso em Efésios 5? Né? Que o noivo trabalha a noiva. Ele apresenta ela a si mesmo, igreja gloriosa. Ele investe a sua vida na noiva dele. Essa é a ideia. Gênesis 2,15, né? Tomou Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem é chamado a ter autoridade sobre toda a família. Começando pela esposa, passando pelos filhos, ele é a autoridade máxima naquela esfera. Isso não é pouca coisa, não é pequeno. É grande, é difícil. Autoridade nós já vimos no domingo passado. Nós vimos que a autoridade é um tipo de serviço. Né? A autoridade é uma maneira de servir. É cuidar, é cultivar, é proteger. O marido deve valorizar imensamente a sua esposa. A Bíblia diz que ela é dada por Deus. Lembram lá de Provérbios 18, 22? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Doutrina do chamado, né? Providência de Deus. Não fui eu que encontrei uma esposa, foi Ele que me deu.
Isso o texto deixa bem claro. Ou Provérbios 19, 14, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. É Ele que dá a esposa para o marido. É um presente, né? A resposta do marido deve ser de cuidado, investimento na vida dela, para que ela seja essa noiva de que fala Efésios. Lembra lá de 1 Coríntios 11? Vamos abrir ali 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Obrigado, Sheik. Vocês já perceberam como é bonito esse texto? Porque às vezes a gente fala dessa questão toda de homem e mulher, complementarismo e tal, né? E esse texto é um texto maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, como nosso representante, como nosso cabeça, ele ocupa a posição tanto do homem como da mulher nesse versículo. Já repararam nisso? Tanto uma posição de ser o cabeça, como a posição de estar sob um cabeça. É só ele que tem essa posição aí. Repararam aí? Percebam bem ali. Cristo é o cabeça de todo homem. Então ele é um cabeça. Mas Deus é o cabeça de Cristo. Então ele tem um cabeça sobre ele. Então ele faz o papel que um homem tem que fazer no casamento, como ele também faz o papel que uma mulher tem que fazer no casamento. Isso a gente vê na história da vida de Jesus Cristo. Né? Ele é um senhor, um mestre, um guia, uma autoridade e ao mesmo tempo extremamente submisso ao Pai, sempre fazendo a vontade do Pai. Nisso nós temos muito a aprender, tanto homens como mulheres, tanto maridos como esposas. O marido tem que investir toda a sua vida na esposa. E a esposa, todo mundo sabe, né, qual é o propósito original lá da esposa. Ela foi criada como companheira e auxiliadora do marido na sublime missão de criar uma nova família. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, uma auxiliadora, um auxiliador, alguém que ajuda, é alguém que faz a mesma coisa junto. E na hora que uma decisão tem que ser tomada, ele se submete à decisão daquele que é o cabeça. Mas os dois fazem a mesma coisa, eles são uma equipe. Essa é a ideia. É o chamado. Os chamados vão ficando muito claros na palavra. Não tem muito o que discutir. Hoje em dia, por causa da prevalência do feminismo na nossa sociedade, com o seu poder destrutivo de toda a sociedade, falei antes aí da crise de autoridade, né? A falência da autoridade na família é a falência da autoridade em todas as esferas. Né? Eu vejo as pessoas aí reclamando, olha a nossa classe política. Né? Nós não temos mais política, não tem mais para quem colocá-la como ministro, você coloca o ministro, ele cai, coloca o ministro, ele cai e tal, porque todos eles não são líderes, não têm qualidade. Vai piorar, porque isso aí é só o fim da linha, começa em casa. Nas casas não tem mais autoridade. E isso aí é um grande trabalho das diversas ondas do feminismo, né, que minaram o cristianismo. Então, muita ênfase é dada na igreja, nas igrejas que seguem uma linha mais bíblica, mais reformada até, eu diria, complementarismo. É dado muita ênfase à submissão da mulher, que a Bíblia também realmente enfatiza, né? Mas é muito importante que a gente leia esses textos da submissão à luz da revelação da palavra como um todo, né? Então, ela é submissa sim, mas nesse contexto de ser uma auxiliadora, de trabalhar junto, né? É uma equipe em que um deles é o cabeça, é o que toma a frente. É aquele que é chamado a cultivar e guardar. Mas o trabalho é conjunto. Então é muito importante que a gente não esqueça que essa submissão ela está no contexto do amor, do serviço, da edificação, de construir junto. Certo? A mulher deve respeitar, né? Existe um preceito muito claro do respeito. Se uma mulher não respeita o marido, ela acabou com ele naquela hora. É instantâneo, né? Respeito é tudo que um homem precisa para ter força. Se a esposa dele perdeu o respeito por ele, acabou. Ela destruiu o marido e com ele a família. Certo? Isso é muito importante, gente.
Vamos ficar atentos a isso. Quando o Senhor fala essas coisas, é por causa do chamado. Ele está dizendo, é assim que eu quero. Vocês façam assim. Se você tem um marido, isso aqui tudo é verdade para você. Você não pode fugir de nenhuma dessas coisas aqui que eu coloquei. Há uma enorme liberdade, porque Deus não cerca muito. Mas essas coisas aqui têm que ser verdade em qualquer casal. Qualquer casal. A mulher deve respeitar, valorizar, colocar pilha, né? Vamos usar uma gíria aí, colocar pilha no marido. Tirar dele o melhor que ele tem para entregar. Né? O próprio mundo sabe disso, né? Por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. E a Bíblia vai mais ou menos nessa direção também. A mulher virtuosa lá de Provérbios 31 mostra o que para nós? Uma mulher dinâmica, sem preguiça, que investe toda a vida dela para que a sua família seja o que há de melhor no universo. Não é esse o trabalho dela? E aí a gente tem texto lá como Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher tem poder de vida e morte sobre um homem. Isso não é pouca coisa. Né? E a mulher virtuosa, vocês já repararam lá? Vamos abrir esse texto em Provérbios 31, porque eu acho que ele encaixa tão bem dentro da doutrina do chamado. Porque a mulher virtuosa não é aquela que fazia o ministério de aconselhamento por e-mail. A Bíblia não fala nada sobre isso. Né? O que agrada a Deus é tudo que está escrito ali. Certo? Como a gente tem um conceito errado de Deus, né? Que Deus está na igreja, no templo. Que lá fora, na nossa família, Ele não está. Nunca foi essa a revelação. Em que página da Bíblia você encontrou isso? Isso vem da subcultura evangélica, que é uma coisa pobre, né? Pouca base na palavra, pouca base. Né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vejam lá a mulher virtuosa. Como é que começa? Olha, gente, que interessante. Mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 10. O seu valor muito excede o de finas joias. Todo o foco no início é o que ela faz para o marido. Dali vem a força. Todo o foco é esse aí. Pode ver versículo 11. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. 12 também. Ela lhe faz bem ao marido, né? E não mal, todos os dias da sua vida. Começa assim. Toda a virtude dela começa nesse ponto. O que ela faz com o marido dela. O efeito que ela tem sobre ele. A força da família vem dali. Certo? Versículos 11 e 12. Depois vem as outras coisas, né? Então ali, ela busca lã e linho, trabalha com as mãos, é como um navio mercante. Ainda é noite, ela já se levanta, dá mantimento para casa, cuida de todo mundo, faz até negócios, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força, fortalece os braços, e assim vai. Abre a mão ao aflito, olha a generosidade. Versículo 20, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, versículo 21, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho, papapá. Aí o efeito, a partir do versículo 23, o efeito do que ela vive. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. Isso aqui está aqui, em Provérbios 31. Né? Por quê? Porque ela botou pilha nele. E quando ele foi bem sucedido, a família foi bem sucedida. Tudo volta. Né? Essa é a dinâmica da palavra. Essa é a dinâmica do plano de Deus, essa é a dinâmica dos chamados. 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então ela é louvada pelos filhos, pelo marido e por todas as pessoas. Que é o fim, o último versículo.
Versículo 31. Claro que o que tem ali, gente? Por que esse texto é tão importante para a doutrina do chamado? Porque o que você vê ali? Excelência. Excelência. Simplesmente isso. É claro que é um padrão inatingível. É claro que aquilo ali é, como quase tudo na Bíblia, um alvo. Nós somos pecadores. Né? Essa mulher, ela não existe. Mas ela é um alvo para todas as mulheres que são casadas. É claro que quando a gente não consegue viver assim, nós temos o Evangelho, nós estamos tranquilos. O Evangelho é a nossa esperança. E o Evangelho também é a nossa força para crescermos em direção a isso, ao cumprimento desse nosso chamado. O que não pode acontecer é aquela coisa, não é isso que Deus quer para a minha vida. Opa, aí complicou. Aí está saindo do âmbito já do Evangelho, aí já começa a haver rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus não é marca de cristão nenhum. Certo? Uma coisa é eu ser fraco, eu não estar conseguindo atingir os parâmetros que Deus colocou. Né? E aí eu coloco em oração, peço a Deus, Senhor, me faz um marido melhor, um pai melhor, né? Me ajuda nisso aqui, como eu sou falho nisso aqui, como eu perco a paciência com o meu filho aqui, perdoa, vou pedir perdão para ele e tal. Né? O que eu não posso é dizer, não, isso não é importante. Não, isso não é o que Deus quer. Não, eu estou bem. Não, eu sou o melhor marido que existe, o melhor pai que existe. Opa, farisaísmo à vista. Né? Momento de perigo. Está saindo do âmbito do Evangelho. De maneira perigosa. Então vamos tomar cuidado com isso. Pais e filhos. Né? Aí, porque ali a gente está falando do casamento, né? A relação do marido com a esposa. Mas aí, quando você vem para os filhos, o casal tendo os filhos, né? Gente, vamos lembrar que porque nós somos pecadores, todo chamado tem um potencial destrutivo. O Nilton tem pregado aqui sobre pais e filhos, e ele tem enfatizado isso, né? Claro que tudo que a gente faz pode ser ruim para os nossos filhos, né? Na sexta-feira ainda eu estava vendo uma reportagem no noticiário na TV, de mães que estavam levando as menininhas de 8 a 12 anos para a balada. A balada na matinê, né? Em que elas então aprendem como entrar nesse esquema de baladas e festas noturnas, né? Com 8, 12 anos. Quem levava para lá era a mãe. Imagina o dano que essa mãe está fazendo aos seus filhos. Então, há um potencial destrutivo no mau uso do chamado. Lá em 1 Pedro 1,18, o apóstolo Pedro fala do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, todos nós aprendemos alguma coisa ruim com os nossos pais, certo? Só que a gente não pode ser freudiano, né? Nós não podemos ficar dizendo que, porque meu pai era assim, então também sou assim. Que é isso? O que eu falei antes? Que a Bíblia nos ensina? Você vai sentar sozinho diante do Senhor. Quero ver você ter coragem de falar isso para Ele. Se você percebeu que o seu pai, por exemplo, era uma pessoa irascível, estou dando um exemplo, né? Ou então que a sua mãe era uma pessoa preguiçosa, você tinha que ter uma crítica em relação àquilo ali, sem desonrar. Sem desonrar. É a luta dela, ela é uma pecadora, ele é um pecador. Cada um tem a sua luta. E algumas batalhas ainda não foram totalmente vencidas. E algumas, às vezes, está indo muito mal, inclusive. Né? Ora, você como cristão tem que ser crítico, você não compra essas coisas assim, simplesmente. Não, porque meu pai fazia, eu vou fazer também. Que é isso? Pensar, gente, pensar. Né? A gente aprende com o exemplo dos outros, tanto com o exemplo positivo como com o exemplo negativo. Desde que a gente seja pensante. Senão, não. Senão a gente só copia. Né? Mas aí é a vaquinha de presépio, nenhum de nós foi chamado a ser isso. Né? Nós precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos avaliar. E entender que nossos pais são pecadores. E que eles têm as suas lutas. Isso é o espírito evangélico.
Lembre-se sempre que quando você é pai para o seu filho, Deus é pai para o seu filho. Quando você é mãe para a sua criança, é como se Deus cuidasse dela através do seu chamado. Lembra disso? Vamos lembrar que a família é a vocação fundamental, que todas as outras relações de autoridade procedem dali. Temos que tomar muito cuidado com a maneira como a gente encara a paternidade. Muito. Por quê? Porque assim, né, gente? Se a gente entra no clima do mundo aí, ter filhos é uma brincadeira, né? A mesma menina que brincava com a bonequinha, agora tem uma bonequinha de verdade, de carne e osso. Não é isso, gente. Não é isso. O próprio Lutero, esse é um problema sempre, né? O Lutero alerta no catecismo dele, ele fala assim, ó, todos agem como se Deus nos tivesse dado filhos para o nosso prazer e entretenimento, como se não fosse da nossa conta o que eles aprendem e como vivem. Está vendo a inversão? A nossa preocupação fica de, eu queria tanto ter um filhinho, que fofinho, não sei. E não estamos preocupados com o que eles aprendem, como eles vivem, né? É isso que o Newton tem pregado aqui na série de Colossenses. Esse é o nosso foco, esse é o nosso chamado. Ensiná-los a viver, ensiná-los a verdade, ensiná-los sobre o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todo esse universo, o Senhor da vida deles. Esse é o nosso chamado. Não podemos fugir disso. Nós não podemos brincar com essas coisas, porque elas são elevadas demais para brincar. O Dr. Lloyd Jones sempre chamava a atenção, que é uma frase dele, né? Todo cristão é sério. Não no sentido de taciturno e, sabe, mas no sentido de levar a vida a sério. Porque a vida é séria. Ele não é tolo assim como as pessoas muitas vezes são no mundo, né? Tudo é uma brincadeira, tudo é uma bobagem, tudo é uma tolice, né? Não é assim. Lutero dizia que os pais têm que ser apóstolos para os seus filhos. Essa era a expressão que ele usava. E uma que ele dizia muito legal, que ele dizia assim, pelo menos isso todas as pessoas casadas deveriam saber. Elas não podem fazer obra maior e fazer nada mais valioso para Deus, para a cristandade, para o mundo todo, para si mesmos e para os seus filhos, do que criar seus filhos bem. Essa é a maior obra que um casal tem para fazer. Qualquer outra coisa é secundária. A gente lembra lá da revista evangélica moderna, lá colocando aqueles que abandonaram os 5 filhos como um exemplo de heroísmo cristão. Né? Que Deus tenha misericórdia e tenha salvo de alguma maneira essas crianças. Mas o erro está cometido. Vamos lembrar, é interessante que o Lutero falava assim que um pai ou uma mãe trocar a fralda do filho é uma coisa, é uma honra. Ele disse que era trabalho para anjos. Essa foi a expressão que ele usou. Trabalho para anjos. Isso tudo é a doutrina do chamado. Dá uma outra perspectiva em tudo que você faz. É completamente diferente. E fica tão longe do mundo, né? Porque isso aí começa a dar testemunha, gente. Porque isso é diferente. Isso não é religião. Isso não é religião. Religião é aquilo que se acrescenta na tua vida ali, uma crença e tal, né? Não é religião, é vida. É uma vida diferente. Claro que numa família cristã, porque nós temos que ser apóstolos para os nossos filhos, então devocionais familiares, leitura da palavra, instrução moral, perdão mútuo de pecados, o pedido de perdão, a humilhação, a aplicação diária do Evangelho, são coisas que devem aparecer todos os dias numa família cristã. Tá certo? Vamos andar, senão a gente não termina hoje, né? Depois vão me linchar aí, coisa. Então, vamos para o trabalho. É claro que aqui a gente não está fazendo um estudo sobre essas coisas. A gente está fazendo uma breve aplicação, mostrando como a doutrina do chamado acaba entrando em todas as esferas da nossa vida. O trabalho, vamos falar um pouco do trabalho. O trabalho ele é dúbio, né? Porque ele é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ele foi criado por Deus como uma das primeiras coisas, né?
logo de cara, Gênesis 2,15, o homem foi colocado no jardim para o cultivar e guardar, trabalhar. Depois ele classificou todos os animais, né? Tudo, ele passou então a administrar o jardim. Isso era tremendamente agradável a Deus, né? Deus não criou uma igreja, né? Não foi essa a ideia dele inicial. Não foi assim que ele começou. Tem muita coisa para a gente parar para pensar, né? Quando Deus quis formar um povo, ele formou um povo completo. Ele formou uma nação que tem sacerdotes, mas também tem carpinteiro, pedreiro, pastor de ovelhas, agricultor, administradores em geral. Uma nação completa, porque tudo aquilo ali agrada a Deus. Só a tribo de Levi foi separada para o trabalho espiritual, entre aspas, né? Então, a gente precisa parar para pensar nisso, né? Porque Deus se revela nessas coisas. Ele vai dizendo para nós, ó, essas coisas aqui me agradam. Isso aqui eu dou valor, ó. Essas coisas aqui eu dou valor. Então, o trabalho ele é dúbio. Ele pode ser tanto realizador e gratificante, como também pode ser um fardo, pode ser algo sem sentido, pode nos esgotar. E ele traz crises, né? Principalmente no final da adolescência e na meia-idade, né? Porque no final da adolescência você tem que escolher que caminho que você vai seguir em termos de trabalho. E na meia-idade o indivíduo fica se sentindo meio assim que não teve muito sentido o que ele fez, né? Bate aquela crise. Alguns, né? Não é todo mundo. O trabalho moderno, gente, ele carece de significado. Por quê? Porque não tem senso de chamado. As pessoas trabalham, como a Dorothy Sayers colocou uma vez, a falácia moderna de que o trabalho não é primariamente uma missão em relação à sociedade diante de Deus, mas uma maneira de ganhar dinheiro e poder viver descansado. Que empobrecimento brutal. Por isso que o trabalho ele é hoje sem significado, sem consistência, né? E vai piorando, né? Vai piorando. O trabalho sempre foi algo feito para Deus. Sempre. E mesmo trabalhos que falham em usar o pleno potencial do indivíduo, são agradáveis a Deus pelo significado que eles têm em servir a outros. Trabalho que é útil ao próximo, ele coopera com Deus no cuidado que ele tem com o mundo que é dele. Muito importante a gente parar para pensar nas escolhas que a gente faz, né? Os jovens aí, certo? Escolhas que você vai fazer. Não pense como o ímpio. Você não é um ímpio. Pense como um cristão. Escolha carreiras em que você vai poder ser mais útil. E outra coisa, não acredite que você é o que você faz, mas faça o que você é. Porque é isso que Deus espera. Doutrina do chamado. Deus espera que você seja útil, Ele te fez de uma determinada maneira, Ele te ensinou coisas, Ele te colocou em determinados caminhos, abriu determinadas oportunidades, vá em frente. Eu sempre digo lá em casa que se você tiver excelência, não tem trabalho em que você vai ser mal remunerado e outro que você vai ser bem remunerado. Isso aí não existe. Excelência é bem remunerada em todo lugar. Todo mundo quer excelência. Todo mundo. Certo? E nós temos a oportunidade, porque fazemos para o Senhor, de ter excelência. Eu já preguei uma vez aqui sobre trabalho, e naquela vez eu já disse, você não trabalha por causa de dinheiro, você não serve a mamon, você não é de mamon. Você não trabalha por causa de dinheiro. Você trabalha para o Senhor. E te pagam. Alguém vai te pagar, pode ter certeza. Né? Claro, se for um trabalho remunerado, né? Lembre-se sempre que por causa da doutrina do chamado não há diferença alguma entre trabalho remunerado e não remunerado. Existe diferença entre trabalho que é útil para as pessoas e o que não é. O que é para o bem e o que não é para o bem. Essa é a única diferença, certo? Por isso esse absurdo aí que também veio com o feminismo, que é inferior o trabalho que as mulheres fazem em casa. Eu sempre chamo a atenção porque uma vez no Fantástico, é interessante porque
Deu vontade de rir na hora, né? Porque a irracionalidade chega a níveis que você perde até o... Porque entrevistaram uma série de pessoas assim, né? Mulheres entrevistaram, era uma época, não sei se Dia das Mães ou o que era, e aí entrevistaram uma série de mulheres perguntando qual deveria ser a remuneração da dona de casa. Pelo que ela faz, né? Claro que aquelas ali todas são da dupla jornada, né? Então, eram só valores altíssimos. Não, porque o que ela faz é 10 mil, 15 mil, 20 mil. E todas iam respondendo e tal, né? São as mesmas mulheres que vão pagar R$400 para a empregada, que faz aquilo efetivamente. Qual é o sentido disso? Isso é irracional ao extremo, né? Olha, gente, realmente a gente vive num mundo esquisito. Trabalho, excelência. Gosto muito de uma história que o Os Guinness conta de um professor de filosofia numa grande universidade, dessas respeitadas no mundo inteiro. E esse professor de filosofia, todo mundo queria participar da cadeira dele, pelo conhecimento que ele tinha, pela expressão dele e tal. E o que incomodava as pessoas, porque ficava cheio lá o ambiente em que ele fazia as palestras e tal, o que incomodava as pessoas era que ele não dizia como é que tinha que ser o trabalho final, quantas páginas, qual era a formatação, qual era o tema e tal. E ficavam aí incomodando ele, perguntando, professor, como é que vai ser a avaliação final e tal. E aí ele respondia o seguinte: escuta, não se preocupa tanto com o tamanho, esqueça a sua carreira futura por um momento e lembre-se que o conceito é secundário. Apenas entregue alguma coisa que você possa respeitar. Isso aí né? Que sabedoria que tem nessa frase. Entregue alguma coisa que você possa respeitar. Que diferença que faz isso, né? Quando a gente trabalha para o Senhor, nós temos que sempre respeitar aquilo que a gente fez. Entregar para o Senhor uma coisa que a gente possa respeitar, né? Não é perfeccionismo, mas é uma coisa que tem qualidade. Foi bem feita. Não é um lixo, né? Não é um lixo, né? E todo mundo é tentado a entregar um lixo, porque não quer dedicar tempo para fazer uma coisa bem feita, né? Muito interessante essa questão da excelência. Por último, a justiça. Tem que haver justiça no trabalho. Já falei aqui, né? A pesquisa mais recente que eu vi dava uma diferença de salário numa empresa média americana, que é onde o material que eu consegui, a pesquisa. A diferença entre um executivo lá da diretoria, o salário dele, e da média dos operários era de 85 vezes. 85 vezes mais aquele executivo ganhava, né? O que isso aí significa, para a gente ter uma ideia, né? Significa que para ganhar o salário que o executivo ganha em um mês, o operário tem que trabalhar 7 anos. Isso aí é muito injusto, muito injusto. Eu sempre defendo que haja maior igualdade nos salários das pessoas. Não estou dizendo que o médico e o gari têm que ganhar a mesma coisa, né? Mas aquele cirurgião plástico que atende aqui nessa clínica, para mim ele não faz diferença nenhuma. O gari, se passar uma semana sem recolher o meu lixo, começa a me incomodar. Então eu sei bem quem me serve, né? Eu não digo que eles tenham que ganhar a mesma coisa, mas a diferença que existe, por que o filho de um vale mais que o filho do outro? Por que aquela família vale mais do que a outra família? Eu não aceito isso. Nós temos que ter um senso de justiça. Isso aí está na Bíblia inteira, tá? Como a gente perdeu isso aí, né? Como os ais lá de Isaías, como isso ficou esquecido, como se Deus não se importasse com isso. Deus se importa muito com isso, muito. Deus é justo e Ele ama todas as pessoas indistintamente no que se refere a sexo, trabalho, posição social. Isso aí para Ele não faz diferença. Tem que haver justiça, né? Vamos andar, senão a gente não termina hoje. Igreja. Igreja é central.
mas não como se pensa. Né? Eu defendo um modelo reformado, modelo parecido com o dos puritanos, né? Em que a igreja fortalecia os crentes para eles irem para a luta. Certo? E não era um fim em si mesmo, como é muito comum hoje em dia. Né? Por causa de alguns líderes que querem aparecer, às vezes a igreja passa a ser um fim nela mesma, e isso é muito ruim, causa um mal-estar. As pessoas percebem que ali tem algum tipo de coisa ruim. Né? Igreja, é legal falar em chamado e igreja, porque a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados para fora. Né? Ek, de eclésia, né? Eclésia, ek, é o para fora, e o clésia é uma declinação do verbo kalein, chamar. Então, eclésia são aqueles que foram chamados para fora. Toma cuidado com esse chamado para fora aí, porque não é chamado para fora do mundo. Né? Não somos chamados a ser emish. Somos chamados a entrar no mundo, fazer incursões, salvar pessoas lá dentro, de alguma maneira. Esse é o nosso chamado. Sal e luz, gente, lembra disso? Influência. Importante, dentro do contexto da doutrina do chamado, é importante a gente falar dos oficiais. Né? Com o advento da ascensão dos leigos a uma condição de igualdade total com os oficiais da igreja, e aí passou a não haver mais distinção, a igreja mudou muito, ficou completamente diferente, se tornou muito mais anabatista do que ela foi em toda a sua história. Né? Então, para quem conhece um pouco da história da igreja aí, nós temos seguido assim uma direção cada vez mais anabatista, em que os leigos e os oficiais não têm diferença nenhuma. Se você pegar lá a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 26, que fala sobre a igreja, você vai ver no artigo 8, é muito interessante ler esse capítulo 26 aí, porque você tem uma ideia assim de como era uma igreja batista reformada no seu início. Capítulo 26, no artigo 8º. Uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Aí vai feita essa distinção. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos ou bispos e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças, batismo e a ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos ou para o qual foram chamados por Cristo. Este sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. O que acabou acontecendo nos últimos anos aí? Houve uma entrega das igrejas para os leigos, e os leigos começaram a fazer o trabalho que era feito pelos oficiais. Muito estranho isso aí, uma coisa esquisita. O Gene Veith, por exemplo, no livro dele, fala de um pastor, do caso de um pastor, que se orgulhava, porque ele não evangelizava mais, não pregava, não fazia visitações e não dirigia as reuniões de oração, nada disso, não fazia nada disso. Havia leigos encarregados de cada uma dessas áreas. O trabalho dele era coordenar todas essas atividades e tratar de questões administrativas. Aí o Gene Veith comenta assim, né, que ele inverteu tudo. Né? Os leigos estavam fazendo o que ele foi chamado a fazer, enquanto ele fazia o que os leigos deveriam estar fazendo. Aí ele até colocou assim, o reverso de Atos 6. Ele está servindo as mesas enquanto a congregação está executando o ministério da palavra. Né? O próprio Augusto Nicodemos tem falado bastante, eu acho até lá na Fiel, acho que ele falou também, né? De pastores preguiçosos, né, que têm surgido na igreja. Extremamente preguiçosos e que têm jogado tudo para os leigos fazerem. Muito ruim esse fenômeno aí, mas tem sido um fenômeno forte. Né? Então eu creio que essa questão dos oficiais é uma coisa que a gente precisa dar uma pensada, né? Porque a igreja sempre funcionou com oficiais. Está na Bíblia. E veio assim, quase sempre. Só recentemente é que ficou essa coisa de que os leigos assumem tudo. Né? Muito ruim isso aí, não é o plano de Deus. Por quê? Porque não há chamado. Não há chamado.
Justamente, ó, ninguém está dando bola para o chamado. Então, você não quer ser atendido por mim, eu, Juliano, né, como médico, que eu não sou. Mas eu posso dar meus pitacos aí para você tomar lá um chazinho de não sei o que e tal. Né? Mas você não vai acreditar, porque eu não sou médico. Certo? Agora, aqui na igreja, eu posso vir aqui, posso pregar, posso, né, administrar o batismo, a ceia, coisa que a Confissão de Fé de 1689 não permite. Então, a gente tem que dar uma pensada nisso aí. Né? Para outras coisas, a gente quer que tenha chamado. Para a igreja, pode ser qualquer um. Até eu. Ai. Tá certo. Então, a gente precisa ver, né? Porque eu digo isso, gente, porque eu sempre tenho em mente a história da igreja. A história da igreja, para mim, é muito importante. Muito importante. Né? Coisas que vão sendo inventadas, assim, né? Por causa de crise de autoridade que aconteceu lá com a década de 60, Woodstock, não sei o que tal. A igreja não tem nada com isso. A igreja não deveria ter mudado porque em Woodstock fizeram não sei o que. Isso não deveria ter afetado, mas afetou. Ninguém mais quer autoridades. Ninguém mais quer se submeter a autoridades colocadas por Deus. Nós precisamos atuar na igreja, todos nós, sem dúvida, mas não perdendo de vista que o que nós fazemos no nosso dia a dia não é menos importante para Deus, ou é secundário para Deus, ou Deus não dá valor. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Né? Esse é um pensamento muito errado. E as igrejas, a defesa lá do Jim Veith, por exemplo, no livro dele, é que as igrejas não devem exigir tanto trabalho eclesiástico dos seus membros de forma a prejudicar o exercício dos seus chamados do dia a dia. Né? Porque assim, né, gente? Às vezes a pessoa tem um ministério na igreja, faz até muito bem e tal, né? E os filhos estão morrendo à míngua. O cara não é apóstolo para os filhos de jeito nenhum. Ele nem sabe o que os filhos estão vivendo, com quem que estão andando, não sabe nada. Né? E aí é complicado. Né? O Oswald Chambers, por exemplo, ele diz o seguinte: cuidado com qualquer coisa que venha a competir com a lealdade de Jesus Cristo, a Jesus Cristo. O maior competidor da devoção a Jesus é o serviço a Ele. Que contrassenso, né? Muito estranho, mas é o que acontece. Temos que tomar cuidado. Nos últimos anos, eu já falei, tem havido forte pressão sobre os leigos para fazerem a obra da igreja. Só que os resultados, gente, têm sido muito pequenos. Sabe por quê? Porque os caras não têm chamados e eles estão divididos. Foi o apóstolo que falou, não fui eu. Resultado fraco. Fraquíssimo. Certo? Quando é que a igreja explode? Quando Deus levanta homens chamados por Ele e esses homens fazem um estrago tremendo, como um Spurgeon, como um Whitefield. Ninguém segura esses caras. Certo? Como um Paulo. Né? Que inversão que nós temos hoje em dia, né? Nós entramos muito no esquema das testemunhas de Jeová, né? Aquele cara que vai lá na sua casa, sabe? Que bate lá no seu portão, aquela dupla lá, né? Aperta ele um pouquinho, ele não sabe nada. Dá uma apertada nele, ele não sabe nada. Então, mandam para pregar para você um cara que não sabe nada. Nós fazemos mais ou menos a mesma coisa. Aí o evangelismo é aquela coisa assim, ruim, em que você entrega uma religião para a pessoa. Não é o que Paulo pregava, não é aquela coisa que arrasa uma cidade, né? Em que ele proclama a Cristo cheio de poder. É aquela coisa assim mais de, sabe, vem aqui para Jesus Cristo que vai ser bom para você. Um mártir ia rir na sua cara de você falar um negócio desse. Como que vai ser bom para mim? Eu vou morrer. Eu vou ser perseguido. Então ficou uma coisa muito pobre assim, né? E isso aí tinha que dar uma arrumada, olhar um pouco para as veredas antigas, parar para pensar um pouco, né? Eu já estou com o tempo estourado. Se alguém precisar ir embora, né, por favor. Mas eu só queria terminar esse pedaço aí, falando da igreja. Já falei ali trabalho leigo. Gente, a diversidade de dons, né? 1 Coríntios 12. Todo mundo fala de 1 Coríntios 12, né? Onde é que isso é exercido? Eu ainda estou para ver. Toda igreja que você vai querem que você faça de tudo. Não tem diversidade de dons, não há uma distribuição, não há uma verificação assim de que nós fazemos em conjunto e que cada um vai fazer o que faz melhor, como a Bíblia diz. Não é isso que se vê, né? Todo mundo tem que fazer tudo. Muito estranho isso aí, muito estranho. E é engraçado nas igrejas,
O Tim Keller fala sobre isso, né? Porque o Tim Keller ele é um dos caras que tem sucesso em levar o evangelho num lugar em que ninguém conseguiu. Certo? Mark Driscoll é outro exemplo. São indivíduos que entraram em cidades em que todo mundo já tinha desistido de começar a ganhar gente para Cristo. Né? E uma coisa que ele fala sempre é que em qualquer igreja você tem aqueles grupos, né? Tem o grupo que acha que o importante é a adoração. Nós temos que ter mais louvor, cantar mais ao Senhor, temos que ter mais reunião de oração. E sempre assim, né? Todos esses grupos aí dizem que tem muito pouco daquilo que eles acreditam, né? Tem o grupo que acha que tem que ter mais comunhão, passarmos mais tempo juntos. Tem o outro grupo que acha que nós temos que evangelizar mais, que nós temos evangelizado muito pouco, que nós estamos perdendo tempo com outras coisas e tal. Tem o grupo que acha que tem que ter mais edificação, que nós temos que gastar mais tempo estudando a palavra, que não sei o quê e tal. E tem a turma da ação social, que nós temos que estar fazendo mais o bem para as pessoas e tal. E o Tim Keller fala, tem esses grupos aí, né? Você identifica claramente as pessoas quais são, de cada um. E sempre a área delas é que é a boa, o resto não precisa, vamos diminuir, né? Gente, que erro. Por isso que não faz um corpo, por isso que as igrejas dividem, por isso que não há união, e aí há péssimo testemunho diante do mundo. Porque há conflito entre as áreas, quando na verdade elas deveriam estar se alimentando umas às outras, mutuamente. Né? E cada pessoa que acha que tem que fazer mais daquilo, que a liderança desse espaço para ela fazer mais daquilo, mas que ela não roubasse lá no outro, porque não é assim que se trabalha. Que ela nunca desprezasse o outro ministério. Nunca. Igrejas bem-sucedidas, elas se preocupam com todos eles. Por isso que a liderança é tão importante. Você não põe na liderança uma pessoa que quer enfatizar só um deles. Essa pessoa não está preparada para liderar nada. Certo? Por quê? Porque ela não tem visão do todo. Ela é parcial. Né? Então a liderança é muito importante porque ela vai ter que equilibrar essas coisas. Porque a igreja tem que trabalhar como um corpo e fazer as coisas acontecerem em todas essas frentes aí. Né? Com o que cada um tem de melhor. Isso sim é diversidade de dons aplicada. Muito interessante quando você ouve o Sproul falar, né? O Sproul conta de um amigo dele que é milionário. E o Sproul fala que esse sujeito é o cara que o Sproul conhece que mais sustenta ministérios pelo mundo afora, pastores. O cara põe dinheiro, mas põe dinheiro valendo para o reino de Deus. E esse cara chegou um dia para o Sproul e falou assim, olha, o Sproul, RC, né, que é como eles chamam ele, eu estou pensando, eu acho que Deus está me chamando para o ministério, que eu deveria entrar no ministério e me tornar um pastor. O que você acha disso? Você acha que Deus está me chamando? Daí o Sproul respondeu para ele assim, olha, eu não sei se ele está te chamando ou não. Mas eu espero que não. Porque se ele te chamar para o ministério, nós vamos ter que arrumar sustento para você. Além de todos os outros que vão ficar sem sustento. Né? Então esse sujeito é uma bênção para a igreja. A pior coisa que pode acontecer é ele trabalhar na igreja. Ele é uma bênção na empresa dele, onde ele trabalha. Isso é pensar a igreja de uma maneira consistente, em que cada um tem o seu papel. E Deus levanta. Né? O próprio Sproul, é interessante uma palestra dele, em que ele fala assim que... em que ele diz... Onde é que está isso? Ele diz assim, é responsabilidade de todo cristão fazer com que o mandamento de evangelizar seja executado. Não é responsabilidade de todo cristão ser um evangelista. Vocês já perceberam que o termo evangelista que tem na Bíblia ele não significa mais nada hoje em dia? Porque todo mundo é. Ou seja, a Bíblia estava errada. Nós é que estamos certos. Sproul diz que ele não é um evangelista. O Sproul falando dele mesmo. Mas ele contribui financeiramente e ensina a teologia para evangelistas, para que eles evangelizem corretamente. Isso é a integração dos dons. Isso é uns alimentando os outros. Isso é fazer a igreja fazer o trabalho dela, sem individualismo, sem estrelas, né? Nós não podemos ter na igreja o que tem na Apple, por exemplo, né? Em que o Steve Jobs fez tudo. Né? Eu nunca queria trabalhar na Apple, porque ninguém faz nada lá. Tudo foi o Steve Jobs que fez. Né? O sujeito megalomaníaco. Barbaridade.
E na igreja tem muita gente assim, né? Infelizmente. Infelizmente. Igreja é corpo. Igreja, uns aparecem mais do que outros, mas todos trabalham. Essa é a ideia. É assim que a igreja deveria ser. Certo? É engraçado porque a própria maneira de abordar a palavra é uma maneira errada, né? Então você vai lá para as pastorais e lá está escrito Paulo dizendo para Timóteo, que é um evangelista, esse evangelista bíblico, né? E ele vai e diz para Timóteo, prega, insta a tempo, fora de tempo e tal. Aí as pessoas pegam isso aí, né? Você vai ver lá os televangelistas aí na TV e tal, e eles vão dizer que aquele texto é para todo mundo. Como assim? Aquilo é uma carta. Aquilo é uma carta. Paulo não falou aquilo em nenhuma das outras cartas dele. Ele falou para Timóteo. Como a gente tem mania de se colocar no lugar errado, né? O que é para nós todos, que não somos Timóteo, e que talvez algum de nós seja evangelista, né? Mas a maioria de nós talvez não seja. Então, pelo menos não consagrado como Timóteo era. Para nós, qual é o texto evangelístico? Não é aquele ali, de 2 Timóteo 4:2. Para nós é Colossenses 4, 5, 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Nós somos semeadores. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia, porque a gente perdeu essa capacidade, eu acho. Né? Perdemos a capacidade. O nosso evangelismo é um evangelismo copiado lá do modelo do segundo grande avivamento nos Estados Unidos, né? O evangelismo do estilo Finney, né? Em que é alguma coisa... aí é que está, né? A igreja reformada, ela precisa aprender como que se evangeliza realmente, como que a igreja evangeliza. E nós podemos aprender com gente como Tim Keller, nós podemos aprender como Mark Driscoll, gente que faz diferença onde ninguém conseguiu fazer diferença, certo? Esses caras têm muito a nos ensinar. E mais antigo aí o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um cara que sabia como abordar a questão evangelística da maneira correta. Vamos encerrar falando da sociedade, bem rapidamente. Eu vou comer algumas partes aqui, porque nós já estamos com o tempo para lá de estourado. Mas hoje é o último dia, né? Então vocês já sabiam que isso ia acontecer, né? Então tá bom, vocês me conhecem. Sociedade, nós já falamos bastante sobre João 17,15, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres, e sim que os guardes do mal. Uma coisa muito importante é a cidadania. Desde o início, os cristãos eram os melhores cidadãos em qualquer lugar. Ainda são hoje, sempre. Pagam todos os seus impostos, respeitam as outras pessoas, respeitam o vizinho, não fazem mal a ninguém, nunca, certo? É o cidadão que todo governante gostaria de ter. E isso aí era usado lá na igreja primitiva direto para tentar conter as perseguições. Porque eles eram odiados sem motivo nenhum. Eles eram os melhores cidadãos que existiam em todas as frentes. Em todas as frentes. Será que nós somos hoje? Temos que ser, né? Realmente é uma coisa muito complicada quando você tem lá, como eu tenho, e talvez você tenha também, alguma pessoa lá no seu trabalho que fica evangelizando as pessoas e é o pior empregado da empresa. Dá vontade de você dizer assim, olha, por favor, não fala mais nada. Para. Você está emporcalhando o nome do Senhor. Porque a tua vida é um desastre. Religião, todo mundo tem. Religião não impressiona ninguém. Religião não impressiona ninguém. Não, mas é que eu tenho meu testemunho, porque Jesus me fez ficar feliz, porque ele me libertou das drogas e tal. Do lado tem um espírita que um passe que ele fez libertou ele das drogas também. Não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é Jesus Cristo morto na cruz no nosso lugar, garantindo vida eterna para nós, limpando todo o nosso pecado. É uma coisa que aconteceu lá 2000 anos atrás. Não é religião. Não é religião. Não é. É interessante no aspecto político, né? Você pode... Lembra quando o Franklin Ferreira esteve aqui? Que ele falou do Constantino? Gente, a gente pode ter a crítica que a gente quiser do Constantino. Imperador lá do século IV. Você pode fazer a crítica que for em relação a ele como cristão. Mas
Poucos cristãos fizeram a diferença que ele fez em toda a história da humanidade. Isso é fato. Quer ver uma? Você está aqui hoje, você está trabalhando? Sabe quanto tempo tem isso? 1.500 anos. Foi ele que criou o domingo cristão. Como feriado santo, dia santo, ele criou como dia santo. Foi ele que criou, tem 1.500 anos. Como a igreja usou isso? É o dia em que a igreja se reúne. Foi ele que criou. Foi chamado dele. O que ele fez é impressionante. Ele, na verdade, ele tirou de si mesmo o título de divindade, que era o que tinha, né, em todos os imperadores. Tornou legal ser um cristão, passou a ser sem problema nenhum. Eliminou a crucificação por ela ser uma forma desumana e cruel de punição. Tornou ilegal o infanticídio. Está ficando legal de novo, né? O infanticídio. Né? Tornou ilegal o infanticídio e o deixar os bens para amantes e prostitutas, que acontecia muito também. O chefe da família deixava a família amíngua, deixava todos os seus bens para prostituta, para amante. Né? E os filhos passavam necessidade depois que ele morria. Isso ele tornou ilegal. Revogou leis que penalizavam os solteiros, havia leis que penalizavam os solteiros, ele defendeu os solteiros. Tornou o primeiro dia da semana um dia santo e isentou parcialmente de impostos as igrejas para que elas pudessem ajudar melhor aos pobres. Isso aí ficou, gente. Então, é impressionante o que um indivíduo alçado a uma posição política importante pode fazer para o reino de Deus. Né? Por mais que ele não seja um sucesso pessoal, mas a diferença que ele pode fazer no seu chamado é gigantesca. Né? Então a gente precisa levar isso em consideração e entender que os cristãos, eles devem se esforçar para serem agentes políticos. Né? Não digo, por favor, quando eu falo política, não entenda como política partidária. Sabe? A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma maneira errada de entender política. A gente acha que é política partidária. Não, amigo, é você ir lá e participar das reuniões da associação da sua comunidade. Entendeu? É você ser atuante de alguma maneira. É você colocar a tua voz em alguma ação que porventura tenha na sociedade. São coisas desse tipo. Outra coisa, os cristãos, gente, deveriam se preocupar mais também com os aspectos econômicos, né? Como a gente precisa pensar mais. Eu vejo assim, né, como as pessoas encaram com naturalidade coisas erradas, né? Às vezes eu vejo assim como o indivíduo vem contente da vida porque ele conseguiu uma pichincha lá e tal, e enganou o cara para o cara fazer bem mais barato, abaixo do preço de mercado, um serviço para ele. Pô, como eu fui esperto, dei uma enrolada nele e tal, não sei o quê, consegui baratíssimo. Tá, mas aí quem se deu mal foi ele, né? É errado isso aí, gente. Cristão não pensa assim, cristão valoriza o trabalho do outro. Você não quer ser valorizado? Por que você quer pagar nada para o cara que vai fazer um serviço para você? Ele não tem família? Ele não sustenta a família dele? Esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é do Senhor. Não, eu tenho que zelar pelo dinheiro do Senhor. Justamente por isso. Você vai remunerar o trabalho digno. Como a gente precisa parar para pensar, né? Ah, não, vamos comprar tal coisa no exterior, porque lá está tão barato e tal, né? Está aí a indústria nacional. E as nossas crianças. E os nossos impostos. Às vezes você fica assim, né? Por que criticar por que criticar programas de distribuição de renda que o mundo inteiro elogia? Eu não entendo isso aí dentro da igreja. Lá em casa não faltou nada. Graças a Deus que aquela família pobre tem um Bolsa Família, já que eu não estou fazendo nada por ela. Graças a Deus, eu levanto a mão para o céu e agradeço. Que bom. Né? E não é política partidária. Tinha bolsa no governo anterior, tem bolsa nesse governo, graças a Deus. Que bom. Crianças estão sendo amparadas. Eu não estou fazendo nada por elas. Mas eu estou indiretamente. Por quê? Porque eu não estou reclamando de pagar meus impostos. Eu pago meus impostos. Esse é o cristão. O cristão, essa questão de dinheiro e coisa, ele é tranquilo. Por quê? Porque Deus cuida dele. Minha prata, meu é o ouro.
Não adianta, ele fica tranquilo, ele não tem o que esquentar com isso aí, né? Tudo isso aí a gente precisa parar para pensar, né? A gente sempre pensa como o mundo, né? Quando eu vou lá, não, comprar essa coisa de contrabando aqui, como assim? Isso é o mundo que pensa assim, você não compra coisa de contrabando. Não, você é cristão. Se você não pode comprar porque é muito caro, é porque Deus não quer que você tenha. Dá para entender isso? Soberania de Deus na tua vida. É isso aí. Essas coisas começam a fazer um impacto na vida das pessoas, né? É aquela coisa, é que nem quando você, né, que é uma coisa que você sente o impacto, né? Quando, por exemplo, você devolve parte da diária que te pagam porque a tua empresa disse, olha, o que você não gastar você devolve. Ninguém devolve. Você é o único otário de toda a empresa que devolve. Mas só você chamou a atenção, ninguém mais. Está vendo como é que é? Está vendo como é que é? Todo mundo que fica sabendo fica assim, coçando a cabeça, né? Quem é esse otário aí? Mas é um otário que incomoda. Foi assim que a igreja foi ganhando força, sabe? E daqui a pouco alguém vai pedir para você a razão da esperança que há em você. Será que você está preparado para responder? Será que você conhece a palavra? Será que você conhece o Evangelho? Né? Ou você vai ser como o testemunho de Jeová que vai dizer que foi uma coisa muito boa para mim. Isso não é Evangelho nenhum. Talvez para mim seja péssimo. Talvez eu me torne cristão hoje e amanhã saia o meu diagnóstico de câncer. E aí? Isso não é Evangelho. O Evangelho não é esse. Não é, minha vida ficou muito boa. Não é nada disso. Então, gente, impacto na sociedade. Vós sois a luz do mundo. O texto ali de Mateus 5. Né? Vós sois o sal da terra. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. É isso, eu queria dar uma passada rápida, né? Na verdade estourei um monte aí o tempo, mas eu queria dar uma passada rápida em algumas reflexões assim. É claro que daria para ir muito mais longe, é claro que tem muitos outros desdobramentos. Eu quis mostrar para vocês como vale a pena a gente parar para pensar naquilo que Deus quer em cada área da nossa vida e mostrar para as pessoas que o que nós temos não é religião. Não é religião. Não testemunhe para os outros como oferecendo uma religião. Ele já tem uma religião. Ele não precisa de outra. Nós temos vida para oferecer. Por que eu acho... Aí vou dar minha opinião pessoal para encerrar. Eu tinha mais uns slides aí para mostrar, mas vou deixar assim. Por que eu acho que essa doutrina do chamado ficou de lado? Eu creio, minha opinião pessoal, que a maioria das pessoas não quer Deus em toda a sua vida. Querem religião. Querem religião. Querem vir à igreja no domingo. Não querem Deus controlando o seu tempo de entretenimento. Não querem Deus controlando quantas horas elas dormem. Não querem Deus controlando se elas estão, sim, cuidando dos seus filhos direitinho ou não. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas que a doutrina do chamado foi deixada de lado, foi. Só que é ela que faz diferença, é ela que transforma o mundo, né? Está cheio de igrejas em todos os lugares aqui e a sociedade, não sei se o sal está fazendo tanta diferença, se a luz está fazendo diferença. Coisas de 1.500 anos estão indo para o espaço, como o domingo cristão, né? E os cristãos colaborando com isso, né? Vamos aproveitar, vamos sair daqui, vamos no shopping. Alguém está trabalhando lá no shopping, no domingo cristão. Por quê? Porque não pensa. Daqui a pouco é você que vai ter que trabalhar também no domingo. Porque é uma sociedade pós-cristã, você vai trabalhar todos os dias. O que Constantino fez, você está ajudando a derrubar. Pense nisso. Pense nessas coisas. Né? Nós temos que pensar em tudo. Pode ser meio cansativo às vezes, mas a igreja existe para isso. A minha alegria seria ver que depois desse nosso CTB, que eu concordo que ele não trouxe nada de muito diferente, de tudo que nós vimos é a palavra de Deus, já estava ali há muito tempo, já estava muito claro, não tem novidade nenhuma, mas é uma abordagem um pouco diferente, uma ênfase um pouco diferente, né, que está um pouco carente na igreja. E a minha alegria seria ver todos nós na igreja nos fortalecendo, aprendendo a conversar sobre essas coisas. Quando a gente se encontrasse, que não fosse só para ficar jogando ou falando de bobagens, mas que a gente se edificasse mutuamente.
que a gente tratasse dessas questões juntos, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga aquilo? Que a gente parasse de fazer aquele esquema de impor a nossa vida para o outro, porque isso aí não tem nada a ver com a liberdade cristã. Cada um tem o seu momento, cada um tem sua fase de crescimento, mas a gente pode trocar. E eu acho que isso aí é muito precioso. E se as famílias começarem a falar a respeito, se nós aqui como igreja começarmos a falar a respeito, então foi muito bom a gente ter feito esse CTB. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui juntos, nessas breves reflexões. Obrigado pela paciência dos irmãos em ficarem até esse horário aí, pensando junto comigo, em cima da Tua palavra, fazendo reflexões, lembrando de veredas antigas que foram meio que esquecidas, Senhor. Pedimos a Deus que Tu atives a nossa mente, o nosso coração, para que a gente reavalie, para que a gente veja como é que está a nossa vida, como é que nós estamos em relação aos nossos chamados, e que a gente aprenda a valorizar o lugar em que Tu nos colocaste, as coisas que a gente faz, que a gente faça com excelência, e que isso possa se traduzir em casamentos melhores, famílias melhores, filhos mais bem encaminhados, fortalecidos na caminhada, igreja mais forte, Senhor, igreja mais competente, com todas as dimensões atendidas, exaltando o Teu nome, impacto na sociedade, Senhor, real, concreto. Tu permitas que também no nosso trabalho a gente possa fazer tudo para o bem do nosso semelhante, a gente possa ser uma bênção como Abraão foi e andar na Tua presença, buscando ser perfeitos, que nós sabemos que nós não somos, e a gente te agradece porque o Senhor Jesus Cristo se coloca no nosso lugar como nosso substituto, para que as nossas imperfeições não nos destruam, mas para que a gente possa ser amado por Ti em Cristo. Te agradecemos porque Tu és tão bom conosco e pedimos que Tu nos abençoes nessa semana, que tudo que a gente faça, que a gente pense, que a gente viva, seja para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.